Havia em certa escola da capital maranhense um menino chamado Rafa. Ele era distraído por mais da conta. Bastava o menino se interessar por qualquer coisa, como história, jogos, que a sua imaginação voava longe, esquecia do tempo e do espaço. Em aulas como a de história e geografia, sua mente vagueava pelos mais distantes e assustadores lugares. Terras indígenas, tribos canibais, o Pantanal, e até imaginou sendo Pedro Álvares Cabral em 1500 na expedição que descobriu o Brasil. Para a maioria das pessoas, a distração de Rafa era um problema terrível. Os colegas gozavam dele quando o flagravam olhando para uma formiga, imaginando que era um camelo viajante em pleno deserto do Saara, só na cabeça dele mesmo. Os professores se irritavam por causa disso nas suas aulas, e sua mãe, a dona Laura, chegava a torcer as orelhas na tentativa de fazê-lo comer, pois suas notas estavam vermelhas na escola, um boletim bastante vermelho. Mas o garoto não se achava um condenado, se sentia diferente dos seus colegas. Mas Rafa era um grande contador de histórias, os que muitos diziam que ele um dia seria um grande contador de história. Tudo aconteceu em uma bela manhã de sol. Todos os alunos da escola de Rafa iriam fazer um passeio pelo centro histórico de São Luís para conhecerem um pouco sobre a cidade. O objetivo do passeio era fazer com que os meninos despertassem o interesse de preservar o patrimônio histórico e olharem as atrações históricas também. Como era de esperar, na noite anterior, Rafa dormiu bem cedo, 6 horas da tarde. Já estava na cama. Dormiu cedo para que a noite passasse rápido. E antes que sua mãe o acordasse, ele já estava em pé na cama. Sua mãe olhou no relógio e eram 4h30 da manhã. Tia, calma, meu filho. Ainda são 4h30 da manhã. Olha o desespero. Ninguém vai esquecer de você. Calma que eu já vou preparar seu café. Não custou muito. Depois de pronto, Rafa já estava no ônibus. E como todo menino de São Luís, gostava de ir na janela. Ficava embasbacado com as paisagens, que nem percebeu quando o ônibus parou e todos desceram. E somente ele ficou dentro do ônibus, olhando as pequenas embarcações e pescadores. Depois de muito tempo, ele acorda do transe e percebe que tinha ficado sozinho no ônibus. Desceu do ônibus e com o coração cheio de medo, pois era a primeira vez que iria à Praia Grande. Ele queria que um guarda aparecesse, pois não podia falar com estranhos. Se desembestou em andar pelo centro histórico, passou pela Rua dos Catraieiros, Rua Portugal, Rua da Estrela, quando de repente sentiu uma mão gelada tocando em seus ombros. Está perdido, garoto? Não, senhor, de jeito nenhum. Estou esperando a minha turma. Eles foram ali e já estão voltando. Não tenha medo, menino. Sou feio assim mesmo, mas não faço mal a ninguém, não. Rafa quis correr, pois nunca tinha visto um velho magrelo com a bengala na mão e com roupas de um defunto. Até pensava que tinha sido seu avô que estava ali para ajudá-lo. Mas me diga, quem é você? Você pode me chamar de Tuxê. Tá. Meu nome é Rafa. Prazer. O bate-papo estava bem gostoso quando... Muito bem, menino. A conversa está boa, mas acho que devemos nos despedir. Sua turma deve estar chegando. Estão sentindo a sua falta. Não, senhor. Estou perdido. Preciso de ajuda. Olha, garoto, existe uma condição para que te ajude. Quando tudo estiver resolvido, te farei um pedido importante. Mas é muito importante mesmo. Quero que você me prometa que vai cumprir. Sim, senhor, eu farei. Mas você terá que me ajudar na minha aula, contando a história da cidade, porque senão já estou cheio de notas vermelhas. E se minha mãe souber que eu me perdi, não passei sei não. Enquanto isso, na casa de Rafa... Naldo, levanta. Você vai ver se está tudo bem com o nosso filho. Já pensou se ele estiver na companhia de um fantasma? Mulher, deixa de bobagem. O menino está se divertindo agora com seus colegas e você aqui preocupada. Deixa de sua superproteção. Está tudo bem com o nosso filho. Naldo, levanta. Você vai ver se está tudo bem com o nosso filho. Dona Laura agachou-se para procurar a chinela que estava debaixo da cama. Mas sua intuição não a deixa em paz.
ela nem percebe que calçou a sandália errada, um pé dela e o outro do seu esposo. Ainda de pijama, seu Naldo levantou-se e foi até o centro ver se olhava o seu filho. Mas, voltando para o passeio, pela felicidade de Rafa, Tuxê aceitou ser o seu guia e lhe contar a história de São Luís, suas lendas e sobre seu patrimônio histórico. Era uma vez uma ilha grande e bela chamada Upão. Nessa ilha habitavam os índios Maranguaras, um dos grupos da nação Tupinambá. Eles moravam em aldeias, viviam da caça, pesca e da agricultura. Os Maranguaras eram antropófagos, mas só comiam carne humana em casos especiais. Esses índios que viviam nus e felizes eram os verdadeiros donos da terra, e naquela época não tinham a menor ideia que sua tranquilidade e sua existência estavam ameaçadas. Às milhas e milhas dali estava um povo português que em 1500 descobriu o Brasil, mas ele tinha somente interesses comerciais. As disputas por terras foi motivo de contenda, pois franceses, holandeses, insatisfeitos com o Tratado de Tordesilhas, invadiram o Brasil. Os franceses vieram primeiro e espertamente vieram para o Maranhão, antes dos portugueses. Eles fizeram amizade com os índios e, sob o comando de Daniel de Latouche, o senhor de La Ravardieres, fundaram no dia 8 de setembro de 1612 a mais bela cidade do mundo, São Luís. Não. Sim, onde eu nasci, me criei, não posso odiar o lugar que me acolheu. Sim, Rafa, mais, com I, mais bela. Mas os franceses foram expulsos em 1615 durante a Guerra de Guaxinduba. Em 1641, chegaram os holandeses, que saquearam a cidade e foram expulsos em 1644. E depois disso, São Luís foi arrasada e ficou pior do que estava, mais pobre, pobre de marré, marré, marré. Mas ainda iria se enriquecer e se tornar um grande império. Se você nunca pisou aqui, deve estar maravilhado com a beleza dos casarões, das ruas, das praças. Claro que tudo isso não surgiu do nada, né, Rafa? Isso foi fruto de longos períodos, quando o Maranhão tornou-se próspero, graças principalmente à cultura do algodão. Por essas ruas circulavam escravos, senhores. Na época do apogeu econômico, os azulejos eram trazidos da Europa, de países como a França, Portugal e a Alemanha. Enquanto isso, eles caminham pelo centro histórico quando chegam à feira da Praia Grande. É, né? Sou muito amado mesmo. Ninguém sentiu minha falta, saudade de mim. Ora, se estivesse, já tinham vindo atrás de mim. Eu acho que talvez alguma coisa impediu que eles viessem atrás de você, Rafa. Que nada. Ninguém me ama mesmo. Enquanto estou perdidinho aqui, eles estão se divertindo. Olha, não se pode julgar os outros, Rafa. Isso é uma atitude não recomendável. É, né? A verdade é que não temos amigos. Calma, Rafa. Quando eu era menino, eu era assim como você. Também pensava que eles não gostavam de mim. Mas percebi que era só besteira minha. Ei, você já veio à feira da Praia Grande comer farinha de graça? Não. Pois venha que te mostrarei. Esta feira foi iniciada em 1855. Era chamada antigamente como Casa das Tulhas. Hoje é a atração turística de São Luís. Enquanto isso, eles passeavam pela feira, encostando em bancas de farinha, provando um pouco delas com a desculpa de quererem comprá-la. Pareciam dois meninos perdidos. Da feira da Praia Grande, eles foram para a Fonte do Ribeirão. Rafa ficou impressionadíssimo com aquela obra. Você já imaginou, Rafa, viver em um tempo em que não havia água encanada e todos tinham que caminhar quilômetros para pegá-la? Mas, senhor, hoje ainda isso acontece. Serpente? Eu não. Sob o subsolo desta ilha,
vive uma gigantesca serpente que nunca para de crescer. Segundo os mais antigos, ao contrário das pessoas de hoje, nunca duvidaram da existência do terrível animal. O bicho encantado tem uma missão: destruir São Luís no dia em que sua cabeça se encontrar com a sua cauda. Grande missão dessa cobra: destruir a nossa cidade. Sabe onde ela habita, Rafa? Não. Aqui mesmo, na fonte do Ribeirão. Vou contar a verdadeira história. Só existe uma maneira de salvar a cidade. Há 400 anos atrás, o fundador de São Luís, Daniel de Latouche, e Japiaçu, chefe dos Tupinambás, se uniram para salvar a ilha de um grande mal, um monstro de proporções inimagináveis. Era uma serpente gigantesca. É claro que essas informações não existem em livros de história. Afinal, quem acreditaria em uma lendária dessa? Avô estava na expedição que salvou a ilha de Pão-Açu. Ele era um mago poderoso que veio da França para ajudar Daniel de Latouche em sua empreitada. Apenas Daniel sabia sua verdadeira identidade e contava com a ajuda dele e de Japiaçu para enfrentar esse grande perigo. Rafa ficou com muito medo e saiu dali correndo com a mais rápida velocidade. Mais rápido que um garoto quando está correndo atrás de uma pipa estirada. Depois de descansarem, Tuxê lhe contou mais uma bela lenda. A da carruagem da Ana Jansen. Houve um tempo em que, nas horas mortas da noite, a cidade era escura e tenebrosa. Nos becos e escadarias, raramente alguém ousava passar, pois tinham medo de encontrar a terrível carruagem de Ana Jansen, que era puxada por cavalos sem cabeça. Enquanto Tuxê contava a história a Rafa, ele imagina que estava perdido no meio da noite, quando a carruagem aparece na sua frente com seus cavalos sem cabeça puxando-as e em uma mão chamando Rafa para dentro da carruagem. Rafa vai entrando como hipnotizado. Quando ele vai entrando, Tuxê o diz: Ufa, que alívio. Eu olhei Ana Jansen e sua carruagem com o cavalo sem cabeça. Depois do susto, Tuxê leva Pedrinho a um local de mobília antiga. Rafa fica tão admirado com aquele lugar. Ô Rafa, você está lembrado do pedido que eu te fiz? Sim, lembro. Meu pedido, Rafa, é que você nunca mais aceite companhias de estranhos nenhum. Rafa ficou confuso com o pedido. Ficou pensando no passeio, imaginando quando ele lembrou que restava uma pergunta. Por que São Luís foi conhecida como patrimônio da humanidade? Quando ele vira para perguntar a Tuxê, ele havia desaparecido. Rafa saiu correndo, descendo as escadarias em uma velocidade de uma bala, debaixo de um sol escaldante de uns 34 graus. Depois de tanto andar e correr, ele reencontra seu grupo de amigos. Aproxima-se de Renato e pergunta: É, né? Estive perdido o tempo todo e vocês não fizeram nadinha pra me encontrar, né? Como iremos procurar você, se você esteve do meu lado o tempo todo? Rafa não entendeu. Como poderia estar ao lado de Tuxê e de Rafa ao mesmo tempo? E olha que Renato não era um garoto de brincadeiras para brincar com isso. Rafa volta ao lugar onde tinha visto Tuxê pela última vez, mas o que encontrou no lugar foi o busto de Daniel de Latouche. Rafa voltou ao seu grupo quando sua professora disse: Olha, meninos, foi por esse mar que tudo isso começou. Um dia das praias que existiram aqui, os índios olharam para o horizonte, como fazemos agora, e notaram, cheios de medo e curiosidade, as caravelas se aproximando.
same bed, but it feels